Clone Films Company. Vila Menck. O bairro Vila Menck está localizado na zona norte do município de Osasco, próximo aos bairros Vila Airosa, Rochdale e Jardim Marisa. Seu nome é dado em homenagem a Antônio Menck, que lutou pela emancipação de Osasco. Conforme dados do censo referente ao ano de 2010, feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a quantidade de habitantes total equivale a 23.646, onde 11.466 são homens e 12.180 são mulheres. Em resumo, existem mais mulheres do que homens, sendo a população composta de aproximadamente 52% de mulheres e 48% de homens. Em relação à faixa etária do bairro, temos uma população maior com idade de 15 a 64 anos, que representa aproximadamente 70% do total. Em comparação, a população de 65 anos ou mais são apenas 5,5% do total. De 0 a 4 anos representam 7,5% e de 5 a 14 anos 17%. Na parte de educação, o bairro possui 2 escolas, uma estadual e outra municipal, 2 creches e um centro de inclusão digital. A escola estadual Doutor Aurélio Leite possui turmas de 6º ano do fundamental até 3º ano do ensino médio, além de atividades extracurriculares e uma ótima infraestrutura. Já na escola municipal Rubens Bandeira, funcionam a pré-escola e a creche. A última grande obra na educação do bairro foi a entrega da creche Sebastião Vitoriano Pereira em 9 de novembro de 2009. Em relação aos locais voltados à saúde dos moradores do bairro, há apenas 2, os quais são a UBS, que está localizada na rua Ribeirão Pires e funciona das 7 da manhã às 3h45, e a UPA Vila Menck, que está localizada na Avenida Alberto Júnior Baiton. Em relação à reação da Prefeitura no período da pandemia, a cidade de Osasco liderou em mortes e casos, apresentando as maiores taxas do estado, onde a Zona Norte, a qual a Vila Menck se encontra, liderou em casos e mortes junto aos vizinhos Rochdale e Airosa. Logo, a Vila Menck, que em apenas 3 meses após a declaração de pandemia pela OMS, já havia contabilizado 322 casos e 28 mortes. Ademais, alguns fatos que influenciaram nos resultados negativos são a proximidade a afluentes do rio Tietê, pois todo ano ocorrem muitas chuvas, as quais devastam as áreas mais precarizadas. Assim, com a chegada do vírus, os fatores climáticos e de saneamento influenciaram diretamente. Além disso, o descumprimento do Código de Distanciamento foi mais um dos fatores problemáticos que auxiliaram na contaminação elevada. Por fim, durante o surto dos casos no estado, a Prefeitura adotou novas maneiras de auxiliar a população, como exemplo o aumento no horário de funcionamento da UPA e da UBS e o atendimento no lado externo, como também foram realizadas reformas na UBS do bairro. Em resumo, a alta quantidade de casos na Vila Menck se justifica pela falta de estrutura para atender o povo, e a questão da infraestrutura também é um dos principais fatores caóticos e a administração feita nos postos de saúde disponíveis. Em relação ao transporte, as principais linhas de ônibus da Vila Menck são Lapa e Pinheiros, ônibus 57 e 211, respectivamente, cujo destino final é o bairro. Além disso, muitos ônibus passam pela avenida principal do bairro, a Avenida Doutor Alberto Jackson Minton. Apesar da boa quantidade de ônibus no Vila Menck, a estação de trem mais próxima é a Estação Presidente Altino, que fica a cerca de 20 minutos de carro. A cidade de Osasco apresenta algumas áreas de risco, muitas sendo na zona norte do município. No bairro Vila Menck, a rua Pirapora do Bom Jesus é uma área de risco por conta das casas construídas irregularmente em barrancos, e por isso a prefeitura precisa retirar as famílias dessas casas, realocando-as em lugares mais seguros para assim prevenir possíveis acidentes. Bom, em relação à parte de serviços, infraestrutura e lazer,
Realizamos um levantamento baseado nos estabelecimentos que contém na Vila Menck, examinando cuidadosamente cada parte do bairro e utilizando como fonte de informação o Google Maps. Observamos a partir da tabela que a Vila Menck possui estabelecimentos diferenciados, porém, ao verificar a quantidade dos mesmos, percebe-se que há alguns lugares em específico inseridos de modo exagerado e outros de grande importância têm relativamente pouco. Um exemplo é a quantidade de bares em relação à área verde. Analisando o gráfico, fica ainda mais notória a ausência de estabelecimentos de extrema relevância, pois esse top 10 traz os que mais aparecem no bairro, deixando de fora dessa lista a saúde e educação, que são tópicos que a população deve ter acesso por lei. Em relação às condições pelas quais se encontra um bairro, vale citar a falta de saneamento básico em muitas ruas, com aspecto sujo por ter lixo exposto. Sobre a estrutura das casas é outro ponto que deve receber atenção, pois a arquitetura não é adequada e nem oferece boa qualidade de vida aos habitantes do local. Há moradias construídas evidentemente de modo que pode causar acidentes graves. Outras considerações é que não há grandes empresas, redes de mercado ou fábricas inseridas nesse bairro, apenas lojas, bares e mercados pequenos. Sobre o lazer, pode-se citar a Lan House, academia, escola de balé, praça, campo e casa de capoeira que tem na região, porém em pouca quantidade. Através do transporte público, os moradores conseguem se locomover por Osasco a partir de ônibus que passam pela avenida principal acesso ao bairro. Referente à parte de assistência social, podemos citar a Casa de Acolhimento de Crianças e Adolescentes que existe na Vila Menck. Também existe CRAS e CREAS ao redor da região, porém não inseridas nela. A população se reporta ao CRAS Munhoz Júnior, na rua Versa da Mito Mozaco 112. O CREAS mais próximo é o da rua Luiz Gatti, 135, no Jardim Baronesa. No censo demográfico de 2010, 6% da população da Vila Menck eram idosos. Dados mais recentes coletados pela Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Osasco mostram que os idosos são apenas 3% da população. Esse número reflete a baixa expectativa de vida que o bairro possui. Para reverter essa situação, foram criados projetos de lei como o de autoria do vereador Jair Assaf, que prioriza processos administrativos abertos por idosos no município de Osasco. Também vem sendo realizado pesquisas e mapeamento com informações dos idosos do município de Osasco, como o mapeamento dos centros de convivência para idosos, o mapeamento dos usuários acima de 65 anos do benefício de prestação contínua e o mapeamento de extrema pobreza da população mais velha. Para a população feminina seja de 51,5% do total, não há muitas políticas públicas e assistências de proteção. Independente da idade, as mulheres da Vila Menck estão constantemente expostas ao perigo e se torna comum ter notícias como essas. Mulher de 55 anos é assaltada às 5 horas da manhã a caminho do trabalho. Mulher se livra do cárcere após série de agressões. Ela conseguiu fugir e chamar ajuda. Menina de 12 anos foi encontrada morta dentro de casa com sinais de abuso sexual. O acusado, de 36 anos, era vizinho da criança. Ele confessou o crime. Em julho de 2020, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de Osasco, em parceria com o SESC, lançaram uma campanha para conscientização à violência contra a mulher. A campanha, chamada Escuta Involuntária, durou 10 dias e passou por bairros da Zona Norte e Zona Sul de Osasco. É notório que há poucas ações a favor da população mais frágil. Tanto os idosos como as mulheres sofrem com o descaso. Ações mais sérias devem ser tomadas para mudar essa realidade, como a criação de delegacias especializadas da mulher, melhora na segurança de lugares propensos à violência e melhor acesso da população mais velha ao SUS e ao SUAS, com a implementação de um CRAS mais próximo e mais UBSs e hospitais.